Milionário fica chocado ao ver mendiga idosa na chuva entregar seu filho nos braços. A tempestade se agarrava à cidade como se quisesse engolir tudo. Relâmpagos cortavam o céu iluminando rostos marcados por preocupação, e trovões ribombavam como canhões. Benjamin, um jovem milionário acostumado à vida glamurosa e confortável, estava a caminho de uma reunião importante. O cheiro de chuva misturado com a fumaça do asfalto molhado preenchia o ar, mas ele mal percebeu. Em meio ao caos, seus olhos foram atraídos por uma cena inusitada na calçada escorregadia. Uma mulher idosa, de cabelos brancos e trapos sujos, estava de joelhos. Com mãos trêmulas, ela entregava um bebê a uma jovem mulher, seus olhos transbordando desespero. Ele não conseguia desviar o olhar. Foi como se o mundo à sua volta desaparecesse. Enquanto outros passavam apressados, ignorando o momento doloroso, Benjamin sentiu um nó na garganta e um aperto no peito, como quem é puxado por uma força invisível. Aproxima. A cena era surreal. A mendiga, Clara, abraçava o bebê como se fosse um tesouro precioso, e ao mesmo tempo um fardo pesado. A chuva caía sem dó, e os olhos da mulher jovem refletiam a angústia de quem já havia enfrentado muitos pesadelos. "Por favor, cuide dele", Clara implorou, sua voz cheia de um desespero que parecia atravessar a tempestade. O olhar de Benjamin se encontrava com o da mulher, e naquele instante uma conexão inexplicável surgiu. Como se o destino estivesse traçando um caminho invisível entre eles. Essa mulher, o que ela sabe? Pensou ele, a mente fervilhando de perguntas. A cena era tão estranha quanto trágica, e algo dentro dele foi ativado. Benjamin estava acostumado a lidar com cifras, mas agora aquela cena o confrontava com sua própria infância. Os traumas de sua família, que ele havia escondido sob camadas de luxo e indiferença. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, a jovem tomou o bebê nos braços, olhos cheios de lágrimas. Eu não posso ficar com ele", disse soluçando. Um pânico sutil a envolvia, como se desaparecesse sob a pressão do mundo ao seu redor. Clara, por sua vez, parecia ser a única que sabia da carga que aquele pequeno ser trazia. Benjamin hesitou. Ele sabia que aquele bebê era apenas um pequeno corpo, mas por dentro percebia que ele poderia significar muito mais. O peso de uma história esquecida estava prestes a emergir, mas ele não sabia. O que se escondia atrás daquela entrega? Clara, percebendo a hesitação de Benjamin, olhou bem nos seus olhos. "Ajude-a! Ajude-nos!" A urgência na sua voz era gritante. Benjamin pensou em sua vida perfeita, repleta de ambições e fortuna. Mas como isso importava agora? Um pensamento perturbador o atingiu. E se aquele bebê estivesse ligado aos segredos de sua própria família? Um passado coberto de dor e arrependimento. Essa mulher, essa mendiga, poderia ser a chave para as respostas que ele nunca soube que procurava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, eixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Benjamin estava prestes a ceder. O apelo de Clara sacudiu sua certeza. A chuva caía mais forte, como se o céu quisesse lavar as dores do mundo. Mas ele sentiu o peso daquela cena. O bebê, aquele pequeno ser, podia ser mais do que um simples rosto inocente. Era como se a tempestade tivesse trazido à tona segredos enterrados. "Ajude-a! Ajude-nos!" A voz de Clara ressoou em sua mente, ecoando na confusão. A vida de Benjamin era uma bolha de tranquilidade, mas algo estava se rompendo. Um fio invisível unindo seu coração ao daquela mulher. No entanto, um grito cortou o ar.
Benjamin virou-se, o som o puxando de volta à realidade. Uma multidão se aglomerava em direção a uma loja próxima. Ele não sabia como, mas algo estranho estava acontecendo. Naquele instante, a jovem que segurava o bebê começou a correr. Com os olhos arregalados, ela gritava: "Ele não é meu! Ele não é meu!" A multidão se agitou, e quando Benjamin olhou de volta, viu Clara caindo de joelhos. O bebê escorregou de seus braços, como um relâmpago em meio à tempestade. As pessoas em volta começaram a sussurrar, mostrando-se cada vez mais intrigadas e confundidas. A confusão tomou conta da cena. Benjamin queria agir, mas seu corpo estava paralisado. Então, Clara gritou novamente: "É a única chance. Ele precisa saber a verdade." As palavras da mendiga atingiram Benjamin como uma flecha. Mas o que ela queria dizer? O que era esta verdade? A jovem que corria voltou, com medo nos olhos. "Não posso ficar com ele, não posso!" Então, quase em um movimento reflexo, ela se virou e lançou o bebê na direção de Benjamin. Ele estendeu as mãos em um ato involuntário, pegando o bebê no ar. O pequeno se contorceu, olhos grandes e cheios de pânico. "Devolve!" gritou a jovem, e Benjamin sentiu seu coração acelerar. "Ele não pertence a você." Nesse momento, um forte trovão fez a terra tremer, e algo mudou no olhar de Clara. Com uma expressão de dor e urgência, ela revelou: "Ele é seu Benjamin, seu filho." Aquelas palavras ressoaram como um alarme em sua cabeça. A vida que conhecia foi desfeita em um segundo. A imagem do pai ausente que sempre carregou parecia desmoronar, e a tempestade não era nada comparada ao turbilhão dentro de si. A multidão ficou em silêncio, cada um observando a confusão que se instaurava. "O que você está dizendo?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. O mundo, que um instante atrás parecia tão claro, agora era um emaranhado de incertezas e revelações. "Você precisa saber a verdade sobre você, sobre a sua família." Clara continuou, o desespero a invadindo. "Eles nunca deixaram você saber, mas o que está acontecendo aqui é muito maior do que todos nós." Benjamin olhou para o bebê em seus braços. O peso de uma vida inteira de segredos e mentiras parecia espremê-lo. Olhos curiosos cercavam a cena, e o murmúrio da multidão aumentava a sensação de estrangulamento. O que essa mulher significava para ele? Quem era realmente aquela jovem apreensiva? E, mais importante, o que se escondia nos segredos de sua própria história? As palavras de Clara reverberavam, cada uma mais penetrante que a anterior. E agora? Tudo parecia perdido no meio da tempestade, a realidade se desvanecendo. Algo tinha mudado para sempre, e a batalha que estava prestes a começar seria muito mais intensa do que qualquer reunião de negócios. "Prepare-se, Benjamin. A tempestade só começou." As últimas palavras de Clara dispararam um frio na espinha. Seria apenas o início de uma luta por respostas? Ou uma luta por algo muito maior? Ele precisava saber. Agora, todo o seu mundo estava em jogo. Benjamin ainda estava boquiaberto com as palavras de Clara. "Seu filho!" A frase ecoava em sua mente como um trovão. O bebê, agora em seus braços, se contorcia, os olhos grandes e cheios de medo, refletindo o caos ao redor. A multidão, antes interessada, começou a murmurar. O clima mudava. Ele sentiu cada olhar pousado nele, cada sussurro como uma punhalada. Eu não entendo!" Benjamin gaguejou, seu coração acelerado. Como poderia isso ser verdade? Sua vida sempre foi marcada por segredos, mas isso era algo que ele nunca suspeitou. Ao seu redor, o tempo parecia congelar. A chuva caía mais forte, cada gota batendo como um compasso acelerado. A jovem mulher, ainda ofegante, parou em seco. Algo estava mudando na sua expressão. Ela não parecia mais aflita. Em vez disso, seus olhos escureceram de uma forma inquietante. "Eu não posso ficar com ele,
Mas você não faz ideia do que está acontecendo, ela gritou, e sua voz, antes carregada de desespero, agora tinha um toque de raiva. Benjamin olhou para Clara, que se levantava lentamente, com o corpo tremendo de tensão. Você não pode acreditar nela, Benjamin. Ela não é quem parece, Clara advertiu, algo na sua voz soando estranho, possessivo. O tumulto no meio da multidão aumentava, e as pessoas começavam a se aproximar, curiosas e alarmadas. Ela é a mãe dele, não é? Benjamin retrucou, os pensamentos se agitando, mas algo na reação de Clara o fez hesitar. O que ela queria de fato? E qual era a verdadeira relação entre as duas mulheres e esse bebê? A jovem mulher fez um passo à frente e, em um movimento inesperado, puxou debaixo de seu casaco algo brilhante, um pequeno dispositivo. Ele deve ficar longe disso, ela gritou, e então, antes que alguém pudesse reagir, jogou o objeto no chão. Um barulho estrondoso reverberou, e uma luz intensa preencheu a calçada. Benjamin, perplexo, caiu para trás, protegendo o bebê. A luz era ofuscante, e quando se dissipou, algo estava diferente. A jovem mulher estava mudada, uma expressão imperturbável em seu rosto. Você sempre foi tão ingênuo, Benjamin. A verdade que você procura não está apenas nas palavras dela, está em sua própria vida. A multidão, inicialmente agitada, agora estava em silêncio total. O coração de Benjamin parou. Do que você está falando? Ele perguntou. A calçada estava coberta de um silêncio pesado, e os olhares fixados nele faziam tudo parecer mais intenso. É muito mais do que você imagina. Sua família não é quem você pensa. Cada história que te contaram, cada segredo que guardaram, foi para te proteger de algo maior. A jovem disse, e apesar do caos ao redor, havia um contrilho corporal que a tornava ameaçadora. A conexão com Clara, o bebê, tudo isso faz parte de um jogo muito maior. A tempestade rugia em sinergia como turbilhão em sua mente. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram como um sussurro, quase perdido no ar. Eu sou a chave, Benjamin, e você precisa decidir rapidamente de que lado está. Ela terminou, seu olhar penetrante e desafiador, e no fundo, uma centelha de algo escuro e perigoso. O bebê começou a chorar. Benjamin sentiu a pressão no peito aumentar, e o chão sob seus pés parecia desmoronar. O tempo voava, e ele estava preso em uma encruzilhada. A tempestade lá fora ainda rugia, mas a verdadeira tempestade estava dentro dele. Você pode seguir esse caminho ou descobrir a verdade da sua história e o que isso realmente significa para você. A escolha é sua. As últimas palavras dela deixaram um rastro de inquietação. E assim, enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar, Benjamin percebeu que cada resposta trazia novas perguntas. As chaves estavam nas mãos dele, mas as portas que precisavam ser abertas estavam atrás de segredos e sombras que ele nunca imaginou que existissem. E com isso, a tempestade estava longe de terminar. Benjamin ainda estava boquiaberto com as palavras da jovem mulher. Seu filho? A frase chocante reverberava em sua mente como um trovão, enquanto as gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se com o suor e a confusão. O bebê em seus braços chorava, mas a agitação no coração dele ia muito além do choro. Ele olhou para o bebê, depois para a mulher, e por fim para Clara, que observava tudo com um olhar quase desesperado. Como isso é possível? Ele murmurou, mais consigo mesmo do que com os outros. Eu nunca soube de nada. Eu sou só um homem comum, longe de ser pai. A jovem mulher avançou, com um brilho intenso no olhar. Você sempre soube, Benjamin. Só não queria ver. A verdade está na sua família, nas histórias que sempre te contaram. Olhe para Clara. Ela faz parte disso. Sua voz era agora um grito de alerta e raiva, como se estivesse batendo incessantemente em uma porta que precisava ser aberta. Clara, com lágrimas escorrendo, sussurrou: Não acredite nela. Ela está jogando com seus medos.
As palavras dela saíram como um fio delicado, quase quebrando sob a pressão, mas a paixão em seu olhar era clara. Benjamin sentia que um labirinto se formava na sua mente, e ele estava no centro. E então, como se a realidade tivesse sido distorcida, um grito cortou o ar. Benjamin, cuidado! Ele virou a cabeça na direção da fonte do aviso. A multidão ao redor pareceu se agitar, espantada. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um carro desgovernado surgiu, deslizando pela pista escorregadia. As pessoas se afastaram em pânico, mas ele estava congelado, segurando o bebê como se a vida dele dependesse disso. O veículo avançava, e o olhar de Clara se transformou em pura desespero. Ele não pode, não pode! A urgência da situação tomou conta do espaço. Em um ímpeto, a jovem mulher deu um passo à frente, os olhos fixos em Benjamin. Ele é a chave. Deixa ele comigo, ou tudo vai acabar aqui. Em um segundo fatídico, a mulher estendeu as mãos. Mas então, uma explosão de luz ofuscante atingiu a cena. O carro, agora completamente descontrolado nas vias molhadas, parecia ter capturado a essência da tempestade. O impacto foi ensurdecedor. O mundo parou por um momento. Um estrondo, um grito, e o bebê em seus braços se contorceu com o susto. Benjamin viu a jovem ser lançada para um lado, e Clara gritar incrédula. Quando a poeira assentou, Benjamin percebeu que tudo havia mudado. Ele olhou para o lugar onde a jovem mulher estava, mas ela havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. O carro havia acertado uma lâmpada, fazendo um clarão devastador, uma alucinação coletiva da tragédia. O que aconteceu? Benjamin gaguejou, confuso. Ele olhou em volta e as vozes da multidão se tornaram uma cacofonia indistinta. Clara estava de joelhos, parecendo mais frágil do que nunca. Ela foi levada. Você não entende, Benjamin. Tudo isso foi uma armadilha. O que ela queria não era só o bebê. As palavras de Clara, carregadas de um peso novo, aterraram como uma avalanche. Ele sentiu a realidade se desvanecer sob seus pés. Um pai, um homem, alguém que sempre viveu confortavelmente, agora estava emaranhado em segredos mais profundos do que imaginava. Benjamin, você precisa escolher, mas tem que ser rápido. A tempestade não vai esperar. Sua voz ecoou com uma urgência que penetrava o mármore de sua compreensão. E novamente, ele se viu cercado de dúvidas, perdido em uma espiral de questões sem respostas. Mas antes que pudesse reagir, algo frio tocou seu pulso. Olhando para baixo, viu um dispositivo, o mesmo que a jovem mulher havia lançado. Uma luz pulsante vibrava, e no fundo de sua mente, um alerta soou. Ele estava envolvido em algo bem maior, algo que transcende a vida que conhecia. A pergunta flutua na brisa gélida. Qual será o próximo movimento? E dentro dele uma tempestade se agigantava, pronta para explodir. A tempestade parecia ter acalmado, mas dentro de Benjamin um furacão se formava. Ele olhou para o dispositivo em suas mãos enquanto as palavras de Clara ecoavam em sua mente. O que estava acontecendo? O que a jovem mulher realmente queria? Ele sentia seu coração disparar, cada batida mais intensa que a anterior. A multidão ao redor começava a se dispersar, mas os sussurros continuavam, misturando-se com o barulho da chuva. O que você vai fazer, Benjamin? Clara perguntou, sua voz trêmula. Ele queria respostas, mas a confusão só aumentava. Eu não sei, ele murmurou, olhando para o bebê que ainda chorava em seus braços. O que ele deveria fazer com aquele pequeno ser? O peso da responsabilidade era esmagador. De repente, uma explosão de luz iluminou o local novamente, e todos olharam para o céu, onde um clarão inesperado surgiu. Benjamin não conseguia desviar o olhar. O que foi isso? Ele disse, sua voz baixa. A luz dançava, refletindo no rosto da multidão. Mas o que realmente capturou sua atenção foi Clara. Seus olhos estavam fixos em algum lugar, o semblante pálido, e Benjamin seguiu seu olhar. O que ele viu o fez gelar. Uma figura familiar emergiu da sombra,
atravessando a chuva em direção a eles. Era uma mulher de cabelos longos e desordenados, um sorriso maligno nos lábios. Ele não podia acreditar no que via. Não pode ser, murmurou, seu estômago revirando. Olá, Benjamin, a mulher disse, sua voz suave como veneno. Você não esperava me ver aqui, não é? Ele sentiu seu corpo se contrair em choque, as memórias voltando à tona. Era Lara, sua irmã, que ele pensava ter desaparecido há anos. Ela era uma sombra do que fora, mas seu olhar era penetrante, cheio de segredos e promessas. Como você? O que está acontecendo? Benjamin balbuciou, confuso. O bebê começou a chorar mais alto, e ele apertou a criança contra seu peito, como se ela pudesse protegê-lo desse pesadelo. Estou aqui para resolver algumas contas de família, Lara respondeu, passando a mão pelo cabelo ensopado. A vida é cheia de surpresas, não é mesmo? Essa entrega, esse bebê, é parte de um jogo maior. E você, meu querido irmão, é uma peça essencial. Benjamin olhou para Clara, que agora se levantava, a expressão dela uma mistura de alívio e pavor. Você não pode confiar nela, Clara gritou, a urgência em sua voz ecoando no ar. Ela está aqui para te manipular. Eu só estou aqui para ajudar, Lara retrucou, sua atitude de desprezo transformando-se em raiva. Você não faz ideia do que está em jogo, Benjamin. Mas você vai descobrir. E rapidamente. A multidão, atenta ao conflito, agora estava dividida entre curiosidade e temor. Murmúrios aumentavam e os rostos se voltavam para Benjamin, esperando reações. Ele se sentiu exposto, como se estivesse no centro de um furacão de dúvidas e revelações. Benjamin, você precisa decidir, Clara implorou, os olhos cheios de lágrimas. A verdade está na sua frente, mas você não pode permitir que Lara controle sua vida. Você é o pai. Você tem a oportunidade de escolher. Benjamin olhou para Lara, que já não era a irmã que ele lembrava. A frieza em sua expressão o assustava. Ele poderia escolher ser o pai que nunca teve ou se deixar levar pelas sombras do passado. O que você quer de mim? Ele questionou, a voz falhando, o peso do destino em suas mãos. Eu quero que você junte os pedaços da sua vida e que enfrente o que realmente é. Lara respondeu, um sorriso maligno começando a se formar em seus lábios. Cada palavra era uma faca, cortando a tensão do momento. O céu escureceu novamente e a tempestade parecia estar apenas começando. O bebê chorava, sua vida agora interligada a essas revelações explosivas. E naquele instante, uma pergunta pairou no ar. O que realmente significava ser uma família? O que estava em jogo? E qual seria o custo da verdade? Benjamin sentiu a pressão crescendo, como se o ar ao seu redor estivesse se condensando. A tensão e eletricidade do momento era palpável. Ele olhou para Lara, vendo o sorriso dela se alargar como se desfrutasse de um momento por demais teatral. Era uma cena estranha, e o sono dos sentimentos dele foi rompido de uma só vez. O que você quer de mim? Ou ele repetiu, a voz carregada de desespero. Na verdade, você tem algo que pertence a mim, Lara respondeu, uma calma perturbadora em sua entonação. O sorriso dela era um enigma, um convite ao abismo. O bebê, esse pequeno, ele não é só seu, Benjamin. Ele é parte de algo que está muito além de nós. As palavras dela foram como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? A confusão dominava sua mente, enquanto Clara, ao seu lado, se posicionava defensiva. Ele sentiu o olhar dela em sua pele, como se ela estivesse disposta a protegê-lo. Mas o foco de Benjamin estava em Lara, que parecia estar se divertindo com o jogo. Você não sabe, mas a sua família sempre teve um segredo. E esse bebê? Ele é a chave, Lara sussurrou aproximando-se. Você tem que aceitar que existem coisas que não podemos controlar. Toda a vida que você levou foi uma mentira bem costurada. A verdade do seu passado está prestes a ser revelada. Então, no momento de desespero e raiva, Clara interrompeu. Chega! Não há mais segredos aqui. Fale a verdade, Lara. Sua voz estava carregada de emoção,
e o bebê em seus braços começou a chorar. O som era um grito ensurdecedor. Um reflexo da tempestade emocional que estava se formando. Você quer saber a verdade? Lara perguntou desafiadora. Ele não é só seu filho, Benjamin. Ele é o seu meio-irmão. As palavras caíram no ar como um meteorito, deixando um rastro de destruição no caminho. Benjamin ficou em choque, a realidade fazendo sentido de forma distorcida. O que ela estava dizendo não poderia ser verdade. Frases quebradas dançavam na sua mente, um labirinto de dúvidas e uma história que nunca imaginou. O bebê era dele, mas ao mesmo tempo era algo mais. Isso não faz sentido. Ele estava quase gritando, a névoa de confusão clara em seus olhos. Faz todo sentido, Benjamin. Aconteceu muito antes de você nascer, Lara disse, quase contente com a explosão de reações. Seus pais, eles esconderam isso de você por muito tempo. Você sempre foi um explorador, mas a verdade estava ao seu alcance. A multidão começou a murmurar, as reações variando de assombro à compreensão. Benjamin sentiu o universo se desvanecer à sua volta. O peso da revelação o esmagava. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? E o que isso significava para o futuro dele? O bebê em seus braços chorava mais, um reflexo da tempestade que não só caía lá fora, mas se desenrolava dentro dele. Clara, o que você sabe sobre isso? Benjamin perguntou, sua voz trêmula. Ela também parecia chocar, abrindo a boca como se quisesse gritar algo, mas nenhum som saía. Eu só sabia que a ligação entre vocês era mais forte do que parecia. Clara conseguiu murmurar, a defesa agora rompida. A realidade dela, que antes se apresentava como um sólido muro, estava desmoronando. Lara sorriu de forma maléfica, saboreando a dor e a confusão ao seu redor. E nem todos os laços de sangue são bons, meu querido irmão. Às vezes, o que une uma família é um segredo que pode destruí-la. Benjamin estava em um turbilhão. Como isso poderia ser verdade? Seu passado se despedaçava, e tudo ao seu redor parecia um fio. A chuva caía com mais força, como se o mundo quisesse apagar a cena trágica que se desenrolava. As vozes ao redor começaram a aumentar em suspense, pessoas sussurrando, tentando entender. Mas no fundo, Benjamin percebeu que a tempestade apenas começava, e no meio de tudo isso, ele sabia que decisões precisariam ser tomadas. Benjamin, você precisa saber o que mais está escondido! Clara gritou, com uma nova intensidade em sua expressão. Mas antes que pudesse continuar, Lara fez um movimento brusco, interrompendo o fluxo de palavras com um grito. E nesse instante, algo estourou. Um estranho alvoroço cortou o ar, e o chão tremeu sob seus pés. A multidão se afastou em pânico, e tudo o que Benjamin podia pensar era: o que era esse novo desastre? E o que mais estava prestes a ser revelado? Benjamin estava paralisado, seu coração disparado e a mente turva em meio a um mar de confusão. Ele sabia que as revelações de Lara estavam apenas começando a desmoronar a vida que conhecia. Como isso é possível? Ele repetiu, quase num sussurro, a visão embaçada pela chuva que escorria de seu rosto. O ambiente ao redor parecia se estreitar, levando-o para um extremo. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, Lara provocou, com um brilho maníaco nos olhos. A multidão, que inicialmente se aglomerara em torno da cena, agora observava em silêncio, a expectativa carregando o ar de tensão. Uma criança chorando, um homem à beira de um colapso, uma revelação que pairava como uma tempestade prestes a eclodir. A atmosfera estava pesada, como se o céu inteiro estivesse retendo a respiração. Então, um estrondo repentino cortou o momento. Um movimento brusco nas sombras atraiu a atenção de todos. Uma pessoa surgiu, correndo a toda velocidade, e o que parecia um simples espectador rapidamente se transformou em um ponto de atenção. Era um homem alto,
de rosto pálido e Benjamin. Ele gritou. O nome dele ecoou vibrante e desesperado. Todos viraram as cabeças, e o olhar de Benjamin encontrou aquele rosto. O homem era uma figura do passado, alguém que ele jamais esperaria ver ali. Eu tenho que te contar. A voz dele tremia, e o pânico em seus olhos era contagiante. O que você está fazendo aqui? Benjamin retrucou, o inseparável peso do bebê em seus braços quase o fazendo tropeçar. O homem deu um passo à frente, quase tropeçando. É sobre a sua família. O que Lara disse é só a ponta do iceberg. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle enquanto a multidão se aproximava, curiosa e assustada. Você precisa ver isso. E sem aviso, ergueu o envelope, desdobrando as páginas com dedos trêmulos. Não! Lara rosnou rapidamente, mas era tarde demais. O homem havia mostrado a fotografia. Benjamin ficou sem ar. O que viu fez seu corpo congelar. A imagem, uma foto desbotada, mostrava seus pais, mas não eram apenas eles. Ao lado deles, uma mulher que ele não reconheceu, uma presença forte e perturbadora, segurando um bebê. As feições da mulher eram um eco distorcido da própria Lara. O tempo parecia parar, e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. As pessoas começaram a sussurrar, a confusão se espalhando como uma onda. Este bebê, o homem apontou com dedos trêmulos, não é apenas seu meio-irmão. Ele é o filho da mulher na foto. Linda, não é? Linda foi sequestrada antes de você nascer, Benjamin. E seus pais mendigaram pela vida dela. O choque reverberou por todo o lugar. Benjamin olhou para Lara. O rosto dela se contorcendo em uma expressão de raiva e medo. Você mentiu para mim. Você nunca quis que eu soubesse. A voz de Benjamin cortou o ar, e o olhar de desespero em seu rosto se transformou em uma tempestade de emoções. Eu não sabia, Lara respondeu, a raiva e o desespero em seus olhos confrontando sua própria realidade. Clara, ainda ao lado, finalmente quebrou seu silêncio. Essa mulher era uma amiga da sua mãe. A verdade está muito mais oculta do que você imagina. Linda não foi a única que sofreu, e isso impactou toda a sua família. A revelação era esmagadora. Tudo estava interligado. O bebê em seus braços começou a chorar novamente, com a tempestade se intensificando lá fora. E Benjamin percebeu que sua vida estava prestes a mudar, completamente. Agora, ele não só era pai de um bebê que não podia entender, mas também transportava um legado de dor, segredos e mentiras. E enquanto a multidão sussurrava, dividida diante da nova onda de informações, um novo tipo de tempestade se formava. Não havia como voltar atrás. A bomba havia explodido, e a cena que antes parecia apenas um caótico encontro de almas, agora era um mosaico de histórias entrelaçadas, um quebra-cabeça sem solução à vista. Benjamin percebeu que a verdade que ele tanto desejava descobrir fosse a própria raiz de sua queda. O que você vai fazer agora, Benjamin? Disse Clara. Sua voz um misto de preocupação e determinação. As palavras de Lara, as revelações sobre um bebê que não era só seu, faziam seu estômago revirar. O céu escuro e a chuva torrencial pareciam somar-se ao caos de seus sentimentos. Ele estava prestes a desmaiar, o bebê chorando em seus braços, clamando por uma resposta que ele não tinha. Benjamin, escute! Clara gritou, mas ele estava em um estado de choque, o olhar perdido. O homem com o envelope ainda estava ali, a ansiedade refletida em seu rosto, enquanto a multidão murmura, sussurrando dúvidas e curiosidade. E de repente, como se alguém tivesse apertado um botão, um grito ressoou. Um homem, na extremidade da multidão, caiu ao chão, a mão no peito. Ajuda! Alguém, por favor! O tumulto rapidamente se transformou em pânico. Benjamin olhou para a cena, seu coração acelerando. O que está acontecendo? Ele pensou em deixar o bebê com Clara, mas uma parte de si não conseguia desgrudar da criança. E enquanto se virava para ajudar,
Um movimento em câmera lenta tomou conta de sua visão. O homem se contorcia e no chão, sob as garoas de chuva, algo brilhante chamou sua atenção. Era um pequeno objeto prateado, reluzente. Era um medalhão. O homem tinha uma expressão de desespero, e Benjamin viu o que estava escrito: para minha família. O olhar do homem encontrava os parentes em volta, e a cena ganhava uma dimensão trágica. Benjamin se aproximou. Você tá bem? O que aconteceu? Sua voz saiu hesitante, ainda preso entre a ansiedade da revelação de Lara e o estado caótico em volta. O homem pareceu ter muitas coisas a dizer, mas as palavras não saíram. Ele cuspia sangue e, em um último esforço, estendeu a mão, apontando para a multidão. Cuidado, ela está vindo. O homem desmaiou e a cena passou a ser um emaranhado de gritos e agitação. A atenção de todos se desviara dele. O grito do homem ressoou na mente de Benjamin. A urgência aumentava. Quem está vindo? O questionamento pairou no ar, mas ninguém conseguiu responder. Então, a atmosfera mudou. Uma sombra se apresentou no fundo. Uma presença familiar e assustadora. Era a mesma mulher que havia surgido antes, a figura familiar de Lara. Seu olhar estava fixo e determinado. Uma transformação aterradora se desenhando em seu rosto. Você não deveria estar aqui, Clara gritou, sua voz cortando através do pânico. O que você fez? Neste momento, Lara parecia não ser mais a irmã que Benjamin conhecia. Era alguém diferente, uma força obscura que viera para acabar com tudo. Benjamin se virou, e mais uma vez, a confusão tomou conta de sua mente. A tempestade lá fora aumentava de intensidade, como se combinasse com a tormenta em seu interior. Ele tinha que fazer uma escolha, e enquanto a mãe do bebê chorava, a imagem da mulher com o medalhão ainda brilhava em sua mente. Quando Clara tentou se aproximar de Lara, um grito estrondoso ecoou novamente. E, de repente, Lara começou a rir. Uma risada fria que congelou o sangue de Benjamin. Você achou que poderia escapar da verdade? Ela disse. E enquanto a alegria distorcida enchia o ar, Clara parou, congelada, pela expressão no rosto de Lara. Não, Clara sussurrou, seu tom grave e apavorado. Benjamin virou a cabeça, sua barriga se revirando. Ele olhou bem nos olhos de Lara e percebeu, tão claro quanto a tempestade que rugia lá fora. Lara, você não é ela, é? A pergunta saiu como um sussurro, mas Lara apenas sorriu e por instantes o caos ficou mais distante, como se ele estivesse ouvindo um eco distante. Você finalmente entendeu, irmão. Uma fissura repentina se abriu na narrativa que conhecia. Em um segundo, o solo sob seus pés parecia instável. Benjamin não estava apenas lidando com os segredos da família. Ele estava prestes a confrontar a própria essência do que significa ser parte de algo maior. E, com a tempestade aumentando, a luz do medalhão, a risada de Lara, tudo isso levava a um único ponto. O passado, as mentiras, todos ligados a um grande propósito. O que isso significava para o bebê em seus braços? Para o futuro deles? E antes que pudesse articular suas perguntas, a figura de Lara desmoronou. O fenômeno que ele via desmoronava, deixando claro que os extremos que mudariam tudo estavam apenas começando. Benjamin sentia o mundo desmoronar em torno dele. As palavras de Lara, as revelações sobre um bebê que não era só seu, faziam seu estômago revirar. O céu escuro e a chuva torrencial pareciam somar-se ao caos de seus sentimentos. Ele estava prestes a desmaiar, o bebê chorando em seus braços, clamando por uma resposta que ele não tinha. Benjamin, escute! Clara gritou, sua voz cortando a atmosfera pesada. Mas ele estava em um estado de choque, o olhar perdido. O homem com o envelope ainda estava ali, a ansiedade refletida em seu rosto, enquanto a multidão murmura, sussurrando dúvidas e curiosidade. E de repente,
Como se alguém tivesse apertado um botão, um grito ressoou. Um homem, na extremidade da multidão, caiu ao chão, a mão no peito. Ajuda! Alguém, por favor! O tumulto rapidamente se transformou em pânico. Benjamin olhou para a cena, seu coração acelerando. O que está acontecendo? Ele pensou em deixar o bebê com Clara, mas uma parte de si não conseguia desgrudar da criança. E enquanto se virava para ajudar, um movimento em câmera lenta tomou conta de sua visão. O homem se contorcia e, no chão, sob as garoas de chuva, algo brilhante chamou sua atenção. Era um pequeno objeto prateado, reluzente. Era um medalhão. O homem tinha uma expressão de desespero, e Benjamin viu o que estava escrito: para minha família. O olhar do homem encontrava os parentes em volta, e a cena ganhava uma dimensão trágica. Benjamin se aproximou. Você está bem? O que aconteceu? Sua voz saiu hesitante, ainda preso entre a ansiedade da revelação de Lara e o estado caótico em volta. O homem deu um passo à frente, quase tropeçando. É sobre a sua família. O que Lara disse é só a ponta do iceberg. Ele expirou fundo, tentando recuperar o controle enquanto a multidão se aproximava, curiosa e assustada. Você precisa ver isso. E, sem aviso, ergueu o envelope, desdobrando as páginas com dedos trêmulos. Não! Lara rosnou, rapidamente. Mas era tarde demais. O homem havia mostrado a fotografia. Benjamin ficou sem ar. O que viu fez seu corpo congelar. A imagem, uma foto desbotada, mostrava seus pais, mas não eram apenas eles. Ao lado deles, uma mulher que ele não reconheceu, uma presença forte e perturbadora, segurando um bebê. As feições da mulher eram um eco distorcido da própria Lara. O tempo parecia parar, e o silêncio absoluto tomou conta do ambiente. As pessoas começaram a sussurrar, a confusão se espalhando como uma onda. Este bebê, o homem apontou com dedos trêmulos, não é apenas seu irmão, ele é o filho da mulher na foto. Linda, não é? Linda foi sequestrada antes de você nascer, Benjamin, e seus pais mendigaram pela vida dela. O choque reverberou por todo lugar. Benjamin olhou para Lara, o rosto dela se contorcendo em uma expressão de raiva e medo. Você mentiu para mim, você nunca quis que eu soubesse. A voz de Benjamin cortou o ar. E o olhar de desespero em seu rosto se transformou em uma tempestade de emoções. Eu não sabia, Lara respondeu. A raiva e o desespero em seus olhos confrontando sua própria realidade. Clara, ainda ao lado, finalmente quebrou seu silêncio. Essa mulher era uma amiga da sua mãe. A verdade está muito mais oculta do que você imagina. Linda não foi a única que sofreu, e isso impactou toda a sua família. A revelação era esmagadora. Tudo estava interligado. O bebê em seus braços começou a chorar novamente, com a tempestade se intensificando lá fora. E Benjamin percebeu que sua vida estava prestes a mudar completamente. Agora, ele não só era pai de um bebê que não podia entender, mas também transportava um legado de dor, segredos e mentiras. E enquanto a multidão sussurrava, dividida diante da nova onda de informações, um novo tipo de tempestade se formava. Não havia como voltar atrás. A bomba havia explodido, e a cena que antes parecia apenas um caótico encontro de almas, agora era um mosaico de histórias entrelaçadas. Um quebra-cabeça sem solução à vista. Benjamin, você precisa saber o que mais está escondido, Clara gritou, com uma nova intensidade em sua expressão. Mas antes que pudesse continuar, Lara fez um movimento brusco, interrompendo o fluxo de palavras com um grito. Chega! Nesse instante, tudo se transformou. Com um movimento rápido, Lara puxou algo do bolso. Uma pistola. A multidão ficou em estado de choque. O grito de Clara ecoou. Não! E Benjamin se sentiu paralisado. Você não tem que fazer isso! Ele implorou, o coração disparado, enquanto o bebê chorava em seu colo. O olhar de Lara estava frio, implacável. Ela estava mudada,
Não mais a irmã que ele conhecia. Era uma força obscura, uma imagem distorcida do amor familiar. Benjamin, você não entende. Eles estão vindo! Lara gritou, os olhos translúcidos. E se você não fizer o que eu digo, tudo acaba. Eles precisam saber da verdade. Diante da profundidade da ameaça, uma onda de desespero envolveu Benjamin. Quem são eles? O que você quer de mim? O medo escorria por suas veias, como a chuva caindo. E naquele momento, um grupo de homens surgiu do outro lado da rua. Estranhos, ameaçadores, com expressões decididas. O coração de Benjamin disparou. Lara, o que você fez? Fuja, Benjamin. Eles não vão parar até que a verdade venha à tona. Lara gritou, mas Benjamin estava paralisado. A multidão já não era mais um espectador passivo. Estava erguida em pânico. Os olhares entre eles eram de terror. O que mais estava escondido? Benjamin olhou para o bebê, para Clara e então para Lara, a mulher que ele pensou que conhecia. Tudo estava prestes a se desmoronar. O que exatamente você está escondendo, Lara? Sua voz era um sussurro perdido no vento da tempestade. Não havia mais respostas, só um futuro incerto, uma escolha complicada, enquanto ele se preparava para um confronto que mudaria tudo. E o que realmente havia por trás da conexão que todos eles compartilhavam? A única certeza era que essa tempestade estava longe de terminar. Benjamin estava em choque, o coração disparando enquanto a imagem da mulher no medalhão queimava em sua mente. A multidão ao redor parecia respirar em conjunto, em um silêncio pesado, dividido entre a expectativa e o medo. Ele olhou para Lara. O olhar dela estava mais intenso do que nunca, cheia de uma determinação alarmante. O bebê em seus braços chorava. Uma onda de desespero o cercava, e ele mal conseguia pensar. Benjamin, você precisa entender, Lara gritou, sua voz ecoando entre os murmúrios da multidão. Não é só sobre nós. Há forças maiores envolvidas. E o que você sabe sobre isso? Benjamin respondeu, sua voz tremendo. Apenas me diga a verdade. Você se lembra da história da nossa mãe? Ela tinha um passado que foi enterrado. Esse bebê, ele é a chave para tudo isso. Ele traz respostas que podem mudar o que sabemos sobre nossa família. O olhar dela era suplicante, mas Benjamin não sabia mais em quem confiar. Clara se interpôs, a sinceridade em seu olhar. Benjamin, a verdade está por trás das suas inseguranças. Não é só sobre sua mãe, é sobre uma maldição que atravessa gerações. Eles vieram para acabar com a linhagem. Os homens que se aproximavam na rua pareciam decididos, suas expressões desconfiadas. Benjamin sentiu um frio na espinha. O que eles querem? Ele perguntou, desesperado. A multidão se encolheu, a tensão crescendo a cada segundo. Eles querem a criança, Lara gritou. Benjamin sentiu seu coração parar, o medo tomando conta. Eles sabem que ele é a solução, a única chance de acabar com tudo. Algo dentro dele começou a aquecer. Não vou deixar que toquem nele, Benjamin respondeu, a determinação se formando em seu peito. Ele virou-se para Clara. Temos que agir, agora. Então, Clara olhou para o homem caído, o medalhão reluzente ainda em sua mão. Ele tinha algo mais a dizer. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos parar agora. Benjamin deu um passo à frente, a adrenalina pulsando nas veias. Você não irá levar nada de mim. Ele segurou o bebê com força, sentindo que essa era a luta que deveria enfrentar. A chuva caía mais forte, criando um cenário digno de um filme de ação. Lara, percebendo a determinação de Benjamin, hesitou. Você pode acabar com a maldição. Juntos, nós podemos fazer isso. O tom dela se suavizou, revelando um fio de esperança. À medida que os homens se aproximavam, uma clareza começou a crescer dentro dele. Ele estava em uma encruzilhada, a escolha entre o passado e o futuro, entre a dor e a superação. Se esse bebê é a chave, então vamos desvendá-lo juntos. A multidão se movia, mas Benjamin se focou no que era importante. Se vamos enfrentar isso, será como um só. Não deixarei que ninguém use o passado contra nós. Uma onda de aplausos ecoou enquanto ele se posicionava, as palavras dele ressoando em seus corações.
Vamos juntos, todos nós. Temos que reunir nossas forças contra a verdade oculta. Ele olhou para Clara e depois para Lara, reconhecendo que, apesar dos medos, juntos eram mais do que apenas uma família. Como um relâmpago cortando o céu, a decisão foi tomada. Eu vou descobrir tudo, ele gritou, e um grito de determinação partiu de todos que estavam ali. E assim, enquanto a tempestade rugia, Benjamin olhou para o horizonte, sentindo que a verdadeira batalha apenas começava. As respostas estavam próximas, mas o caminho seria longo e cheio de desafios. E agora, se você chegou até aqui, precisa fazer algo importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso ajuda muito. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre onde a história vai parar. Cada opinião conta. Também comparta instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos crescer juntos nessa jornada. O seu apoio é crucial. Não espere nem mais um segundo. Faça acontecer.